Fala Kids! Capítulo 399 de Hunter x Hunter 399. Continuando diretamente de onde o último capítulo tinha acabado. Nobunaga e Hiring entraram no que parecia ser uma lavanderia. Recapitulando rapidamente o último capítulo. Nobunaga e Hiring entraram na armadilha do quarto que estava o velho Giaton. O quarto que possuía um tipo de teleporte. E com isso invadiram o esconderijo de Morena. O básico do capítulo passado foi isso. Os dois então entraram no esconderijo e estão adentrando ele. Assim que entraram na armadilha, eles apareceram em um cômodo que tinha 6 portas. 5 não davam acesso a local nenhum, dava acesso a banheiro sem saída, e a última porta dava acesso a uma lavanderia. E aqui é o local em que Chiffon e Monte Black Totô estavam picotando os cadáveres de quem entrava no esconderijo, de que eles conseguiam emboscar. Exatamente nessa mesa de centro. Pelo fato do local estar completamente arrumado, sem marcas de vítimas recentes, Nobunaga se questiona com o que aconteceu aos 2 cobaias que ele usou para testar as armadilhas. Aquele magrão da família Charry e o cafetão. Ambos simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Nobunaga e Hiring cogitam algumas possibilidades, como a da família Healy de Morena ter interrogado os cobaias e descoberto que alguém estava testando as armadilhas para invadir o local, ou que algum daqueles 2 possa ser um ajudante da família, servindo como sinal caso aparecesse ali. Ambos cogitam algumas possibilidades. Eles então prosseguem um corredor, se deparando com outra porta. Ao abri-la, ele chega ao que parece ser um refeitório, algo meio que uma sala de estar. E na mesa do centro dessa sala tem uma galera da Healy. Sendo mais direto, temos Gelato, Chiffon e Monte Black Totô, que são irmãs pelo que parece. Temos uma dupla que foi formada por Morena, que é o advogado Yokatani e o catador de lixo Oraúji. Temos também Soufflé, Perigo e Torebelmi. Tem outro membro ao longe, sentado em um sofá, que parece ser o teleportador Boconte. Mas temos Soufflé sentado à mesa, e Morena tinha formado uma dupla que era Soufflé e Notre. Então possa ser que seja o Notre ali sentado no sofá. 9 membros da família Healy. Eles estão em uma conversa sobre indivíduos e grupos. Parece que é sobre alguma banda ou um grupo de dança. Não dá para entender direito sobre o que está sendo conversado entre eles. Mas são conversas comuns, cotidianas. Porém, Hiring chama a atenção deles perguntando e afirmando se eles são membros da Healy. Torebelmi, que está nos diálogos casuais, só ignora e continua conversando com seu grupo. Hiring e Nobunaga se ligam que possa ser uma armadilha no esquema da que foi aplicada na porta. A armadilha é tipo mina terrestre, que ao passar um local é ativada. No caso aqui é a porta novamente, se eles passar a porta pode ativar uma armadilha. Nisso, Hiring taca um canivete em Torebelmi. O canivete acerta o cara em cheio, porém esse cara aqui tem um Hatsu bastante útil. Ele é um emissor e o nome do seu Hatsu é Sweet Home, Lar Docilar. Com esse Hatsu ele é capaz de transferir o dano ou objetos de ataque. Nesse ataque que fizeram a ele, por exemplo, ele transferiu o objeto de ataque para a latinha que ele estava segurando. A ponta do canivete arremessado por Hiring foi teleportado para a latinha. Tem a seguinte regra essa técnica. A mão direita dele tem que estar tocando algum objeto, alguma coisa. Com isso, o dano que ele leva vai para esse objeto. A arma utilizada para dar dano nele vai para esse objeto. Isso é a mão direita. Já a mão esquerda transfere o dano para ele. Se uma pessoa tomar dano, ele encostando na pessoa com a mão esquerda consegue pegar o dano para si, escolhendo onde o dano acertará. Então caso alguém tome um tiro no coração, ele pode antes da pessoa ser finalizada tocar ela com a mão esquerda e transferir o dano para si. No caso, em vez do dano ir para o coração dele, ele pode escolher uma parte menos letal do corpo dele. Esse Hatsu é isso, ele transfere o dano. Em palavras, para combinar mais com a categoria emissão que é a dele, ele teletransporta o dano. Categoria emissão é capaz de fazer esse tipo de transferência, esse tipo de teleporte entre aspas. Após isso, ele pega o canivete alojado nele e esmaga. Eu já falei uma vez isso, mas vale a pena citar de novo. Torebelmi, Sodom e Dogman têm experiência em combate. Torebelmi e Sodom são ex-assassinos, então eles não são tão amadores assim. Eles têm experiência em luta. Outra coisa que vale ressaltar é a força física desse cara aqui. Quase certeza que ele seja aqueles casos de emissão com proximidade em aprimoramento, assim como Flanken e Leório. Ele é muito forte fisicamente para não ter essa proximidade de aprimoramento. Após Torebelmi quebrar o canivete, Soufflé, que parece uma criança perto dele, diz a ele para não começar uma briga. Pelo que parece, Morena Prudo deu ordens para eles não enfrentarem oponentes no esconderijo, evitar qualquer tipo de combate no esconderijo deles. Com isso, Torebelmi se acalma um pouco e ignora Nobunaga e Hiring novamente. Após essa fala de Soufflé, Hiring lança outro canivete que passa direto pela família Healy, por esses dois, Torebelmi e Soufflé, e na direção a Perigo, que agora usa a aura e parece ser aprimorador. Na última aparição de Perigo, ele era level 18 e não tinha categoria nem Hatsu, já que além dele mostrar que possui uma boa aura, ele cita que quer ver em quanto tempo sua mão se cicatriza, dando indícios que seja um aprimorador do tipo suporte, aprimorador de cura, ou também alguma técnica de conjuração.
Oraúji, que tá do lado dele, cita algo como órgãos, mas não diz nada mais que isso. Porém, essa palavra me passa uma ideia de conjuração de alguma parte corporal, sei lá. Uma certeza é que ele é suporte. Ele não é um cara de habilidades de combate, parece ser mais focado em suporte. Mas antes do canivete acertar a mão dele, Oraúji protege ele colocando um livro na frente. Nesse momento aparece o advogado Yokatani. Ele sabe que é um Hiring e já chega falando que ele cometeu uma infração. Tentativa de lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele diz querer que as coisas fiquem civilizadas. O cara totalmente deslocado da situação. Chega falando como se tivesse tudo normal, a vida simplesmente está acontecendo, todo mundo vivendo normalmente. Nisso, Nobunaga toma a dianteira. O advogado Yokatani conhece Nobunaga também, mostrando que ele fez o dever de casa. Esse cara tem um bom conhecimento de possíveis rivais da família Ryoли. Antes dele conseguir dialogar direito com Nobunaga, Nobunaga faz um ataque direto, perfurando a cabeça dele à distância, com sua katana, com sua espada. Ele tipo segurou a katana por uma corda e fez o lançamento dela. Nobunaga é poucas ideias, sempre foi assim. Ele finalizou o Louise dessa mesma forma, um golpe certeiro na cabeça. Porém, antes de Yokatani ser finalizado com esse ataque, Torebelmi transfere o dano que ele tomou, já que seu Hatsu pode ser usado em outras pessoas. Ele transferiu o dano para si mesmo. No caso, Yokatani tomou um dano na cabeça e parece que Torebelmi transferiu o dano pro braço dele, dele próprio. Esse cara aqui é bizarro, eu achava que Nobunaga está muito acima dessa galera de Morena, mas tem alguns membros aqui que realmente podem dar trabalho até no X1. Nobunaga aqui mostra inteligência nesse momento porque descobre exatamente como o Hatsu de Torebelmi funciona. A ideia de transferir o dano e transferir o objeto responsável pelo dano. Ele viu a mão de Torebelmi sangrando e percebeu como funciona. Torebelmi então diz a Yokatani para ser mais cuidadoso. Yokatani se desculpa com Torebelmi. Essa galera da Morena tem uma boa interação entre eles. Parece que o único maluco assumido que não tinha muita noção das coisas era o Louise, porque essa galera aqui mostra pelo menos serem civilizados. Tentarem ser civilizados. A motivação desse povo aqui é meio errada, então civilizado é um pouco demais. Fora que a interação deles é digna de um grupo de verdade. Torebelmi acaba de salvar seu colega e vimos há uma cena atrás Oraúji protegendo o perigo. Existe uma boa interação entre eles, um espírito de equipe. Nesse momento aqui, Yokatani usa seu Hatsu. Ele é um conjurador e seu Hatsu é o LSDF, Base Jurídica. O nome não é bem base jurídica, mas Oraúji tinha chamado assim a capítulos passados. E a tradução desse LSDF não está muito certa. Em cada tradução é uma coisa. Então eu vou chamar de base jurídica mesmo. Esse Hatsu é bem bolado. Ele funciona da seguinte forma. É uma habilidade defensiva que pune quem comete delitos, infrações. Após dizer seu nome para alguém que fez algo punível por lei, ele invoca uma espécie de guardas robóticos que se livram dos criminosos, de quem cometeu o delito. Os guardas são imunes a dano de quem cometeu o delito. Se liguem nisso, é imune a dano de quem cometeu o delito. Uma regra citada pelo cara que ensinou o Kurapika é que conjurações não podem ser indestrutíveis. Esses robôs eles não tomam dano de quem cometeu a infração, mas eles tomam dano de outras pessoas. Não é confirmado, mas de acordo com Uzanavi, tem que ser assim. Não se pode conjurar coisas indestrutíveis. Outra questão é que esses guardas não podem dar danos nos criminosos, e só podem ser usados nesse esconderijo de Morena. E só quando Morena estiver presente no esconderijo. Digamos que Morena é o juiz da corte, Yokatani é o advogado e a corte é o próprio esconderijo. Sem a presença de Morena, que é a juiz, não existe julgamento. Esses guardas então avançam contra Nobunaga e seguram ele. Não só isso, como confiscam sua katana. Nobunaga acabou de perder, entre aspas, para um nerdão. Dá para dizer que ele perdeu 2x1. E eu tava achando que Nobunaga conseguia encarar geral de Morena. Mas vimos aqui que 2 Hatsus, 2 técnicas foram suficientes para parar ele. Após ele ser segurado pelos robôs, ele foi transportado de volta para o quarto da armadilha. Uma técnica muito boa, mas convenhamos que se não finaliza o oponente não resolve nada, apenas adiou o problema. Após isso, os robôs avançam contra Hiring, que está no esconderijo ainda. Hiring sai correndo e antes de ser pego coloca o rastreador que ele pegou no esconderijo, mostrando assim a localização dele a Pinks e Feitan, que estão com o visor do rastreador. Após isso ele volta para o quarto também, ele foi pego pelos robôs e teleportado de volta. Os dois então estão de boa e comentam sobre se preparar para invadir novamente. É aquela, Morena e o grupo dela apenas adiaram o problema. Técnica legal essa do advogado Yokatani, mas se não finaliza não adianta. Vale dizer que devido ao Hatsu desse cara só funcionar no esconderijo de Morena, aquela resistência da parede que impediu Nobunaga de cortar o local vem do Hatsu dele. Foi o Hatsu dele que deu aquela resistência para a parede. O capítulo então acaba aqui com Nobunaga e Hiring comentando que vão se preparar para uma nova invasão. E é isso, um capítulo muito bom. Os pontos importantes nesse capítulo foi o Hatsu, a técnica de Torebelmi. Aqui vemos um combo de Hatsu muito forte, que é o local protegido por Yokatani e pedindo que alguém se mova livremente, cortando paredes ou de outra forma. Isso casa perfeitamente com o Hatsu de Bokonchi,
das armadilhas, porque o invasor do local se vê obrigado a seguir pelo caminho, passar pelas portas e pode haver uma armadilha de Boconte em qualquer uma delas. Outro combo perfeito é o Torebelmi, e pedindo finalizações à distância, que foi o que Hiring e Nobunaga tentaram. Essa combinação desses três Hatsu casa perfeitamente. O ponto que vale destacar é novamente Perigo. O Hatsu dele tem a citação de órgão. No final do capítulo, Nobunaga e Hiring até citam isso. Parece ser bastante importante. Vale lembrar que Perigo foi espancado pela Lynch há capítulos passados, porém foi antes do level 20 dele. A questão que fica no ar é se com essas evoluções de level e aprendizagem de Hatsu, fora sua aura ter aumentado, ele consegue vencer de Lynch agora. Um combate entre os dois seria bom para vermos o quanto capacidade de aura interfere em uma luta. Mais resistência corporal ele deve ter. A questão é se ganharia dela agora ou não. Vale também citar Gelato, Chiffon e Monty Black na mesa. Não foi dito o level delas, e fica no ar se elas já estão level 20. Chiffon era level 6 e Monty Black era level 3, muito abaixo. Não mostrou o level atual delas, então não dá para saber se ambas já pegaram level 20. Seria bom pelo menos uma citação disso. Lembrando que no level 20 elas criam algum Hatsu, alguma técnica. Então level 20 acaba sendo um level bastante importante. O último ponto de destaque é que não vemos Sodom e Dogman. Eles estão em dupla e a missão deles era pegar um dos guardas de Tsurendenit e levar até Morena. Fica a questão se eles já foram atrás desse guarda ou não. Temos Yokatani e Orauji nessa sala mostrada e eles também eram dois que ficariam de olho em possíveis guardas. Mas pelo que parece nem foram nessa missão ainda. Simplesmente ignoraram a ordem e estão à toa ali na mesa. O mesmo vale para Soufflé. A missão dele era avaliar o quarto ao lado da armadilha junto de Notre. Não vimos Notre e Soufflé tá à toa total ali. Mas tá certo, os caras também têm direito de ficar um pouco à toa. O funcionário do mês da máfia continua sendo Hiring e Okatani, como advogado da máfia, tá tentando pegar a vaga dele, mas só com essa participação de hoje não foi o suficiente ainda. E é isso, minhas kids, achei da hora demais esse capítulo. No finalzinho da página do capítulo tem uma citação falando: na próxima edição a trupe Cassius Reali e os príncipes agem. Frase em forma de pergunta, então não tem como saber se vai continuar essa treta entre eles. Foi divulgada uma página do próximo capítulo e temos Kurapika nela. Então a certeza é que vai ter um foco em outra parte fora essa treta da máfia. Só não dá pra saber se vai ser metade do capítulo só com Kurapika ou não, se vai ser o capítulo todo. Mas então é isso, kids. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa semana, vídeo sobre Formigas Quimera. Já passou do tempo de eu fazer um vídeo sobre isso. E se der sorte, vídeo de ranqueamento. Valeu, falou!